Cara, estamos queimando nossa língua, hein, velho? Com o Mundial, sim. Aliás, deixa eu começar com a errata, então. Eu falei, quando a gente tava gravando o outro, que o jogo do PSG tava vazio, porque realmente o Rose Bowl, ele tem 90 mil espaços. Então quando os caras colocam a imagem aérea, parece que tá vazio. Só que no vazio que parece, já tem umas 20 mil pessoas. E, cara, não sei o que tá acontecendo nos Estados Unidos, que a galera tá chegando no meio do jogo. Tipo assim, caralho. Cara, não, mas eu não tô nem dizendo por isso não, pelo público não, porque o público aqui realmente tem estádio que ainda tá vazio ainda, dá pra você poder ver aqui. Não, aqui jogos do Mamelodi, por exemplo, ainda. tadinho, estão vazios, mas... Mas, cara, eu tô mais dizendo que estamos queimando a língua, porque quando a gente recebeu sei lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás, aí, essa notícia desse Mundial de Clubes aí, a gente rechaçou o bagulho. Sim. E, vai tomar no cu, o bagulho tá da hora, tá ligado? Cara, e é foda. Você tem visto TikTok esses dias aí, mas tem sido a tônica de vários vídeos de zoeira do TikTok, é basicamente isso. Tipo, até os latinos também. É tipo, não, esse Mundial aí, nada a ver, mó merda de ganhar dinheiro da FIFA, aí corta pra você. Exato, cara. Porra, mano, é foda, não dá pra entender. Assim, ó, eu acho que, beleza, a FIFA acertou nessa porra, a gente tem que... É isso, né, mano? A vida é você reconhecer que você tava errado e beleza. Sim. A FIFA acertou pra caralho. Esse bagulho é muito foda, principalmente pelo fato de que, cara, porra, onde é que você ia saber que você ia ver, sei lá, porra, Fluminense, Borussia, Dortmund, tá ligado? Porra, Botafogo e PSG. É da hora. E eu acho que isso casa muito com a ideia nova da nova Champions League, né? Que ele coloca. Que muito boa também, a gente também ficou reticente, também ficou com o pé atrás. E agora é difícil pra mim não ver a Champions League não sendo desse jeito. Tipo assim, não ver o futuro dos campeonatos não sendo desse jeito. Apesar dos campeonatos anuais, tá? Porque é aquela coisa, a gente é muito apegado ao formato da Copa do Mundo. Mas o formato novo da Champions League, ele é muito bom. Porra, então, exato, e a gente falou, cara, assim, beleza, pra mim, assim, ó, eu ainda acho esse formato agora do Mundial que tá acontecendo agora, esse formato 32 times, 8 grupos e tudo mais, o formato perfeito. Eu ainda acho essa porra o formato perfeito. Tá ligado? Ele é o formato perfeito, não tem o que fazer. Porque são 3 jogos apenas, tá ligado? É muito rápido, é muito disputado. A gente viu, a gente tá vendo rodada, você tem que já jogar pela sua vida, senão você é eliminado. Já teve time eliminado, né? O time do Japão aí foi eliminado. Sim. E caralho, a torcida do Japão, porra... O time dos Estados Unidos, só o Inter Miami está com chance de passar. Caralho, com boas chances. Então, se fizer um jogo de comadre com o Palmeiras, passa os 2. Você mostra que, beleza, o futebol ele é muito, como é que fala? Dinâmico. Ele tá muito mais globalizado, né? Muito mais dinâmico. Porra, o Fluminense ontem, de certa forma, sofreu pra caralho pra ganhar dos coreanos lá, nego. Exatamente, a mesma visão que os europeus têm da gente, a gente não pode ter dos outros, né? Que ficar subestimando os caras, porque se ficar subestimando Exato, era aí que eu ia chegar. Sim. E, porra, eu achei da hora, porque, cara, eu acho que assim, ó, esse Mundial, pra gente, principalmente, ele tava com uma retórica muito negativa, porque vale lembrar que o último campeão mundial brasileiro, latino-americano, foi o Corinthians 2012. Foi o Corinthians, Ou seja, os times europeus estavam passeando nesse negócio E agora já tá começando a ter um chororô dos europeus, que essa porra desse Mundial está acontecendo no final de temporada pra eles. Os caras têm uma cartilha de desculpa, velho. Não, tudo bem, Anderson, mas aí também vale a mesma desculpa para os sul-americanos que estavam perdendo ultimamente. Mas aí eles não querem saber. Não, e aí você vê como a desculpa dos caras é hipócrita, porque eles estão dando a desculpa do calor e estão dando a desculpa do final de temporada, quando das 4 últimas Copas do Mundo, 3 são campeões europeus. Não, sim, e tem o calor, que, porra, querendo ou não, um calor do caralho aqui, tá foda o verão. E fique bem claro, tá? Eles estão dando essa desculpa do calor, é uma desculpinha do caralho, porque... porque nos Estados Unidos é em outro continente. Mano, a gente tá no verão da Europa também. O verão da Europa é mais quente que o verão do Brasil, porque a umidade é menor. Sim. Mano, não ia mudar porra nenhuma, tá ligado? E essa é a questão. Mas é que eu acho que assim, isso vai piorar, porque o próximo Mundial não tem lugar ainda, não é que nem a Copa do Mundo, então, você já sabe onde vai ser a outra. Parece que a FIFA estava usando, né, tem grandes tendências da FIFA usar, como ela usava a Copa das Confederações, como o torneio teste, pra testar a estrutura do país, que, aliás, os Estados Unidos, mais e mais vai ser uma escolha ruim pra Copa do Mundo, né? Mas parece que tá meio aberto, tanto que tá fazendo tanto sucesso, que a CBF já mandou um ofício lá, ó, quero que seja meu, 29, a Espanha já mandou um ofício, quero que seja meu, parece que Portugal e Marrocos
que vão sediar junto com ela, querem se juntar a esse ofício da Espanha pra, tipo, sediar juntos. Ou seja, pelo menos para as federações, pro interesse público do negócio, já pegou. Se a FIFA vai mandar pra Arábia porque a Arábia tem mais dinheiro e aí eu cultura acho menor que... de futebol, é outra história. Cara, tecnicamente, se você parar pra poder pensar, você fazer no Brasil claro faz também, sentido. Se a FIFA mandar pra Arábia, não estranharia, porque até as ligas, as Supercopas desse ano, dessa temporada, tanto da Itália quanto da Espanha, elas foram jogadas na Arábia Saudita. Não, sim, e o Catar, pô. Foi no Catar. Acho que foi na Arábia Saudita que foi a Supercopa da Espanha. Que aí também, mas é diferente, né? Você tá levando o Barcelona e o Real Madrid pra jogar lá, é outro esquema. Caralho, você me cortou 3 vezes com esse esquema. Desculpa, mano, desculpa. O que eu ia falar, caralho? Puta que pariu, mano. Ai, caralho, mano, enfim, velho. Pô, tá da hora de ver essa porra, vou lembrar depois. Sim. Ah, tá, lembrei. Faz sentido pra caralho você fazer no Brasil essa porra, porque no Brasil, em junho, é inverno. Então, pros caras, seria muito mais confortável estar jogando no Brasil agora do que estar jogando aqui nos Estados Unidos, porra. Você tá de brincadeira. Só que a questão é aquele negócio, né? O Brasil, apesar de ter feito uma Copa há 10 anos agora, ia ter que fazer reforma pra caralho. Tudo bem que, assim, os estádios aqui não passaram... estrutura do que de estádio dessa vez. Não passaram por tanta reforma pra poder fazer essa Copa do Mundo de clubes, né? Até porque os estádios também não são tão velhos. Mas não sei, cara. A gente vai trocar todo o gramado, né? Provavelmente. Sim. E tem alguns sintéticos também, se não me engano. Não tem sintético, é tudo natural. Eles tiraram o sintético. Ah, o da Filadélfia é natural, né? O que era sintético eles fizeram, a FIFA fez colocar natural. Ah, mas porra, pelo amor de Deus, né? Enfim, mano, eu tô achando da hora porque eu tô vendo que os times sul-americanos eles estão entrando com muito mais seriedade do que os times europeus. E isso que nivelou o jogo. Não, e foi um baque pros caras, né? Que, por exemplo, acho que a partir da terceira rodada, talvez a partir da fase final, o europeu trombar com o sul-americano, ou até mesmo com o africano, porque, pô, o trabalho que a Inter de Milão teve pra ganhar do time do Japão, velho. Caraca, ontem foi foda. Então, virou no minuto final. Cara, foi no último minuto. Os caras vão entrar falando, mano, não, a gente vai ter que jogar, vamos levar a vera o bagulho aqui, porque os caras vão vir com a alma, então. Mas aí é que tá, cara, o que tá da hora é que mesmo quando você vê que os caras tão jogando sério, eles não tão conseguindo jogar tão bem quanto o time brasileiro. Porra, olha o jogo do Flamengo com o Chelsea, cara. O Chelsea bateu pra caralho no segundo tempo, mano. Não, o Chelsea e ainda tomou 3. Entendeu? Tá ligado? Os times estão apelando e não estão conseguindo. Não, mas você vê que eles não sabem fazer, porque, pô, eu sei que é foda ficar datando o episódio, mas a gente teve, eu não sei se você teve a oportunidade de ver ontem, mas ontem teve o River e Monterrey. Sim, eu vi. Cara, eu tô vendo os melhores lances e aí a gente vai entrar em outra que no melhor lance não vai aparecer. River e Monterrey foi pura Libertadores. Foi porrada pra tudo quanto é lado, falta pra caramba, oportunidade de ganhar na raça. Foi um bagulho que... Foi um jogo tão Libertadores que você começa a pensar assim, nossa, os mexicanos na Libertadores, hein? Podia voltar. Libertadores! Foi muito Libertadores o jogo. 0x0 foi até justo, mas injusto ao mesmo tempo. Pelo menos 1x1 teria sido mais legal, sabe? Caralho, lembrei da abertura do Libertadores do Globo Esporte, caralho. Porra, da hora demais. Agora, mano, tem outro problema, né? A FIFA ela acertou muito de fazer essa porra desse Mundial, né? Estamos aqui dando o braço a torcer. Mas vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Cara, Anderson, eu estou no país onde está acontecendo o bagulho e eu não consigo assistir os jogos, cara. É, um país sem cultura disso, essa, mano? Eu vi um videozinho da ESPN, eu acho. A ESPN foi num sports bar aí dos Estados Unidos, no meio de um jogo do Fluminense e Borussia, se não me engano. Aí, cara, aqueles sports bars aí é uma coisa que não tem aqui, que é um bar lotado de TV. Toda parede tem uma TV. Lotado de TV, exatamente. Aqui não tem isso, né? Exato. Aqui normalmente a gente gosta de ter um telão tem só. Sim, pô, Applebee's. É Applebe's, mano. Não, mas aqui nem uma Applebe's é assim. Lá, aqui você tem, quando você tem os mais voltados ao esporte, você tem o telão do jogo principal, e aí você tem umas 2 TVs, assim, separadas pra um jogo secundário. Ok. É o esquema do Applebee's, só que com mais TVs, tá ligado? Então, cara, aí a ESPN fazendo take, assim, pô, os caras falando de draft da NFL, falando de pré-temporada da NFL, falando de... Parece que não tá acontecendo nada. Da NBA, mas não tá passando Parece que não tá acontecendo nada. Cara, isso é absurdo. Cara, Anderson, teve um dia que eu machuquei minha mão, que eu tive que vir pra casa mais cedo. Reprise de jogo NBA, foda, em detrimento do que tá ao vivo. Cara, tá passando reprise de playoffs da NFL de 2017, caralho. Você fala, mano, tipo assim, eu cheguei em casa e falei, não, foi no dia do jogo do... Que eu tava achando que tava uma bomba, Botafogo PSG. Botafogo PSG, exatamente. Cara, eu falei, caralho, tá passando o jogo do Botafogo. Aí você mandou, já tava 1x0. Cara, eu falei, beleza. Não, eu te mandei quando o Botafogo fez gol. Eu falei, caralho, o jogo tava muito bom. O jogo foi muito bom. Sim, eu dei pausa e fui tentar assistir o jogo. Cara, eu não achei em lugar nenhum.
fui entrar, você tem que assinar a porra de um aplicativo pra poder ler. Pra poder assistir. E não é o aplicativo que eu sempre falo pra vocês, assina e desassina. É o aplicativo assine e durante 12 meses pra você poder pagar $20. E se você quiser assinar Não, por era um 30, mês só... Era 30. Você me mostrou o print. Não, durante... Se você se comprometer a ficar um ano é 20. Só que se, tipo assim, se você... É 30 por mês, se você não quiser assinar o anual. E pra você poder assinar e desassinar, você tem que avisar com 30 dias de antecedência. Ah, Ou mas seja, aí é o você não... sistema retrógrado do americano de querer mandar fax pra tudo. Ah, Cara, eu lembro mano, quando eu assinava olha, o bagulho da NFL, que eu tava acostumado com as coisas do Brasil, né? Você quer desassinar, você tem que... Aqui é obrigatório, você tem que ter o botão de cancelar sem você precisar falar com ninguém, é lei. Sim. Mano, aí eu quis desassinar o Game Pass, era tipo assim, mano, manda um e-mail aí, a gente vai falar com você. Nossa, vai... Caralho, é absurdo, mano. Ô, mano, é sério. Deem palmas para a Cazé TV, porque o que esses caras fazem, tá ligado? De um país que tá aí conseguindo transmitir basicamente todos os jogos. TNT também, né? Não tá passando também? Não, tá na Globo também. Tá na Globo? Mano, a Cazé TV. O Globo é Globo. O Globo tem dinheiro. Mas Cazé TV tá conseguindo transmitir jogos desses campeonatos. E com o repórter tá de em campo brincadeira. todos os jogos, tá? Você tá de brincadeira. Você tá de O brincadeira. repórter Isso é em muito campo em gigante. todos os jogos. Isso é Os caras muito tão com gigante, velho. Os caras estão com uma transmissão muito boa, assim, muitas... Nesse sentido, né, de cobertura, tem muita seriedade. É óbvio que tem o estilo deles ali, que você pode ou não gostar. Por exemplo, uma coisa que eu achei que foi um passo um pouco do tom, eles colocaram o goleiro do Flamengo lá, que é da Libertadores, o Diego Alves, no jogo do Chelsea. Tudo bem, eles estão fazendo isso, né? Tem meio que um cara que representou um ídolo da torcida, por exemplo, no jogo do Fluminense tinha o Thiago Neves. Só que, cara, porra, o Diego Alves foi entrevistar os caras do Chelsea quando ele tava vestindo a camisa do Flamengo. Acho meio... Caralho, um pouco acima do tom do antiprofissionalismo, tá ligado? Porra, calma aí, né? Velho? Caralho, Se você vai agir como repórter, Aham. baixa, pô, camisa da Cazé TV e tal, pô, camisa do Flamengo, né? Suado, né, cara? Porque parece que você tá falando com um canal do YouTube, não com uma rede de TV. Exato, você perde a credibilidade. Você perde a credibilidade. Mas é isso, cara, eu acho zoado porque, por exemplo, o campeonato tá da hora, ele pegou, né, depois dos primeiros jogos ali, parece que, mano, a pessoa, tipo, caralho, é foda, né? O primeiro jogo, foi os 2-0-0, né? Não, o primeiro jogo foi o 0x0 do Inter Miami e Al Ahly. Aí veio o 10x0 do Bayern de Munique no pobre do Auckland. Aí você pensa, ixi, vai ser uma merda esse negócio. Que merda, né? Que não sei o quê. Aí veio, não sei quem, mas teve o Palmeiras e Porto, que já mostrou que o tom ali seria diferente. Infelizmente foi 0x0, né? Pô, ai de mim torcer pro Palmeiras, né? Mas, porra, o Palmeiras tinha que ter ganhado do Porto, vai tomar no cu. Não, sim, com certeza. Com certeza. Não, cara, foi até o que eu falei no nosso grupinho lá, cara. Eu tô torcendo pros brasileiros ganhar, exceto pelo Flamengo, que não, mano, eu tô assim, exceto pelo Palmeiras. Por exemplo, o Palmeiras tem a chance de ser eliminado nessa rodada e eu acharia engraçadíssimo se isso acontecesse. Que basta ele perder do Inter Miami e o Al Ahly ganhar de uns 3x0 do Porto. Aí eu acharia engraçadíssimo. Aí já é demais, mano. Aí já é demais. Não vai. Como se o Palmeiras perde do Inter Miami e é Cara, eliminado pelo Al Ahly. Eu falo papo sério. Eu falo papo sério. Eu não tenho nada nem, tipo, contra Flamengo, contra Corinthians. Se fosse, eu acharia da hora eles chegarem longe, mesmo sendo São Paulino. E, não, porque é representação, né, cara? Representação. Até o Corinthians. Porque o meu maior problema, na verdade, com o flamenguista, pra você que tá chegando aqui agora e tá ouvindo isso, é que, cara, desculpa, mas vocês têm uma torcida que é inventada. Ela não existe, tá ligado? Então, o meu problema com vocês é esse. A torcida de vocês é cheia de bots. A gente pode fazer um episódio sobre isso, Anderson. Quando eu estiver aí, que é tipo assim, qual é a real maior torcida do Brasil, tá ligado? Cara, eu tava assistindo o pós-jogo do jogo do Botafogo, que foi 1x0 sobre o campeão da Champions League, um campeão que atropelou todo mundo. Eu acho que o PSG só não é um campeão absoluto da Champions League, porque ele atropelou a Inter. Se ele tivesse atropelado o Barcelona, que era o outro melhor time da temporada, o segundo melhor time da temporada, teria sido outra história. Porque ele tinha passado do primeiro melhor time até então, que era o Liverpool. Se ele tivesse ganhado a Champions League do Barcelona, aí era incontestável o quão bom está esse PSG, né? Mas aí, enfim, só pra concluir o pensamento aqui. Aí, tipo, todo mundo comentando o quão gigante foi a vitória do Botafogo e o quanto o Botafogo fez um bom jogo. Não foi um jogo de, tipo assim, ficar sofrendo. Era um jogo que a proposta do Botafogo era fazer um bloco baixo, era ficar atrás, era se defender e usar os contra-ataques, explorar as falhas do PSG e fez isso muito bem. Enfim, esse era o papo. Aí veio o flamenguista, um dos flamenguistas que tava na mesa, e falou assim, porra, eu fico um pouco chateado pela vitória do Botafogo, que agora que o Botafogo ganhou de 1x0, tipo assim, se o Flamengo ganhar do Chelsea, já não vai ser um mérito tão grande por causa do que o Botafogo fez. Olha o pensamento dos caras, tá ligado? Nossa. Porque o Botafogo fez o ganho do PSG, agora o mérito do Flamengo não vai ser tão grande. Esse é o pensamento do cara. Porra, aí é foda. Aí o cara me perde, tá ligado? Porra, zoado, pô. Aí é embaçado.
Porque, mano, o que eu tô gostando é que, tipo assim, é ver que os times sul-americanos, eles entenderam muito mais esse campeonato do que os europeus. Que é tipo assim, cara, é tiro rápido, entendeu? Essa mentalidade tá em todo o time brasileiro que tá jogando essa porra. Sim. Que é tipo assim, cara, é mais fácil a gente jogar pra frente e ganhar, e tentar ganhar, e morrer tentando, do que a gente não tentar e morrer do mesmo jeito. Troca. É isso. E se você parar pra poder pensar, essa foi uma postura de muitos dos times que chegaram no Mundial ultimamente. Que é aquele medo, aquela proposta, tipo assim... Principalmente a questão dos que foram desclassificados no já ganhei da semifinal, tá ligado? O próprio Botafogo, ano passado. O que ilustra muito o que você tá falando, pra mim, a grande ilustração do... Precisamos mudar drasticamente o nosso estilo de jogo porque o europeu é mais forte que a gente, é o Grêmio 2017. O Grêmio e Real Madrid 2017. Que o Real Madrid só ganha porque o Cristiano Ronaldo acha um gol de falta ali. Porque o Grêmio não jogou o que o Grêmio jogou aquela temporada inteira. O Grêmio jogou atrás, e o Grêmio não sabia jogar atrás, o Grêmio sabia jogar com a bola, tá ligado? Então pois é. Mudou totalmente a postura, mudou totalmente a... E eu acho que esse é um problema... Esse é um problema do futebol brasileiro em geral. Cara, é sério, as pessoas, que nem você falou, né? Os flamenguistas aí falaram, porra, cara, é difícil você... tão chateado que o Botafogo ganhou o primeiro e isso minimizou a vitória do Flamengo. Mas, apesar de ter essas coisas contra o Flamengo e tudo mais, enfim, eu acho que a vitória do Flamengo, ela foi maior do que a do Botafogo, eu te explico por quê. Porque, cara, o time brasileiro em Libertadores, Copa do Mundo, que sai perdendo e conseguir virar, é muito difícil. Então, porque o brasileiro em si, ele não tem um psicológico forte o suficiente e frio como um latino, argentino, uruguai, esses caras, tá ligado? Eu não acho que foi tão grande não tá tudo perdido. Mas eu acho que foi grande. Não, cara, eu tô dizendo pelo baque de você tomar um gol primeiro, Anderson. Não, o baque de você tomar um gol primeiro, o baque de você tomar um gol primeiro, ele quebra muito o time. Tá que aí você vai ter que colocar na balança, você conseguiu virar contra o time europeu versus você venceu o melhor time europeu. Aí essa é a balança, acho que você tem argumentos pros dois lados aí. Com certeza. Não, detalhe que não tô minimizando a derrota do Botafogo, a vitória do Botafogo, não é isso, mas que era um time europeu, que era campeão, mas não tava completo. Tem essa também, né? Mas aí foda-se, o problema deles. Não, tudo bem, não tava completo. Aquele negócio. Os caras resolveram poupar as peças-chave do meio campo deles. Foda-se. Caralho, foda. Sendo que o último jogo deles era contra o Seattle. Errou a estratégia. Cara, nossa, é engraçado. Até pela tabela, o Botafogo tem 3 pontos. O Seattle já tinha perdido do Atlético, né? Não, o Botafogo tem 4, não é isso? Não, antes de começar o jogo. O Botafogo tinha ganhado o primeiro jogo do Seattle. E o Atlético já tinha ganho. Tudo bem que foi no mesmo dia, então é difícil 4 a 0, estratégia. Sim. Mas, com o Botafogo, você vai enfrentar um time que já tem 3 pontos, você também tem 3 pontos, você sabe muito bem que se você acontecer de perder, você fica rendido. Então você tem que levar esse time a sério. Não o time que vai enfrentar o Atlético. Agora... Até porque, normalmente, você poupa na última rodada, quando você já tá classificado, pra você entrar com gás nas oitavas. Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras dependem de empates apenas, né? Agora. O Flamengo já é líder, já passou como líder. E o Fluminense depende de um empate também. Depende de um empate também, né? Porque todos são líderes dos seus grupos, então todos se empatarem passam. A diferença é se vai passar em primeiro ou em segundo. O Botafogo tem grande chance de passar em primeiro. Se empatar, ele passa em primeiro. O Botafogo e o Palmeiras também. Se empatar, ele passa em primeiro. O Fluminense, que se empatar, ele não garante o primeiro, porque o Borussia pode ir a 7. Sim. E o joguinho do Borussia também, ontem, quase pediu pra se complicar também, hein? Nossa senhora. Antes da gente ir na assunto, que a gente já tá há 20 minutos falando disso, a gente tava acompanhando o Real Madrid em Pachuca enquanto a gente grava. O Real Madrid está com o jogador expulso. 25 minutos de jogo. Legal. E detalhe, fique bem claro, esse é o mesmo Pachuca que tomou de 3-0 sem o Real Madrid fazer força em dezembro. No Mundial, então, é por isso que eu falo que a época do ano que você joga faz diferença, cara. Faz diferença, mano. Faz diferença, porque é isso que os europeus estão chorando agora, entendeu? Porque olha só a virilidade que os times brasileiros, os latinos, enfim, estão conseguindo apresentar, porque, cara, eles a Inter se salvou de um empate, se salvou de uma derrota contra o Monterrey e se salvou de uma derrota contra o Raw Reds, porra. A Inter tá jogando na bacia das almas o jogo todo, todos os jogos. Exato. Porque os caras, mano, e detalhe, né? Porque os caras colocaram até uma comparação de jogos. Quantos jogos cada time jogou no último ano, né? Você viu nos últimos 12 meses? Nos últimos 12 meses, os brasileiros estão no topo de tudo. Mas é por causa dos campeonatos estadual. Os campeonatos estadual. Sim, mas mesmo que se você tirar, ainda tava no topo. Os campeonatos estadual. Só mas que aí ainda. Coisa, cara, beleza, uma coisa que o europeu pode argumentar o que ele quiser, porque existe uma diferença fundamental entre jogar a Liga do Brasil e jogar a Liga da Espanha. Você, e daqui até Mirassol, que é longe,
São 400 quilômetros, se não me engano, uma merda assim. Uhum. Você tá ligado? Você rodou mais no interior de São Paulo do que eu. Sim. É você, sei lá... A galera reclama muito na Inglaterra de ir até Newcastle. Porque é longe. Cara, quando você sai o Grêmio vai enfrentar o Fortaleza, é equivalente de você sair da Itália e ir pra Finlândia. Porra, viagem do caralho. O Brasil engole a Europa. O Brasil é um país continental, é muito maior. Tanto que, tipo assim, o equivalente do Brasil, pra se equiparar à Europa em termos de distância e descanso, seria que cada federação, cada estadual fosse uma liga e a Champions League fosse o Brasileirão. Pô, cara, eu tava vendo uma comparação desse negócio de viagem, quanto cada time vai viajar, e acho que foi até uma comparação do Palmeiras. Acho que vai viajar no total de 2.700 quilômetros, acho. Posso estar errado os números. E aí os caras colocaram em comparação com 5 jogos do Campeonato Brasileiro, e em 5 jogos do Campeonato Brasileiro ele ia rodar muito mais do que no Mundial, tá ligado? Por conta que, tipo assim, se não me engano, era uma sequência porque que ele ia pegar... jogou na costa leste, né? E ele vai pra oeste, aí depois ele vai agora ele vai vir pra Miami aqui. Isso porque ele vai atravessar. Porque, se não me engano, foi uma sequência que os caras pegaram, que o Palmeiras jogou em casa, depois pegou, acho que o Grêmio, aí foi Fortaleza, depois foi pro Bahia, tá ligado? E subiu pra Bolívia pra jogar Libertadores, foda. Cara, é foda. Os caras tá acostumados já, mano, tá ligado? É foda. É isso, mano. Mas beleza, cara, vambora. E aí, meus queridos, como estão vocês? Estamos de volta para mais um episódio maravilhoso aqui no nosso podcast Errado é Quem Escuta. Comigo, Alex Santos, e com ele o nosso presida, Anderson Santos. Pô, eu sempre... É engraçado como as nossas frases da entrada, elas sempre são relevantes de alguma maneira. E a frase do Idris Elba de vou cancelar o apocalipse hoje, tinha que entrar alguém lá, um general no Trump e falar isso, mano, pra ele. Caralho, velho. Nossa, mano. Mano, papo sério, velho. Tá foda, tava acordando com eles ontem, velho. Parece que em 6 meses a gente já viveu 3 anos essa porra aqui, Anderson. Caralho, olha o tanto de coisa que esse filho da puta faz, mano. Caralho, mano, tá foda. Véio. Tá foda, tá Não foda, parece, mano. Cara, que faz só 6 meses que ele tá no cargo, mano. Cara, esse cara entrou em janeiro, mano. Puta que pariu, bicho. Cara, é loucura, isso se mano. Se ele saísse, ele não dava de Putin, né? Mano, nós estamos... Mano, sei lá, mano. Tá aquele clima de Fallout, tá ligado? Porra, sim. Tá foda. Tá foda, aquele clima de Fallout. Mano, mas é isso, cara. Porra, eu hoje, né, como a gente tá sem a nossa bancada completa, faltando aí o nosso querido diplomata Davi Neres, que inclusive está em viagem, tá ligado? O Davi, ele está na Terra-mãe, tá por aqui, né, no Brasil. Mas ele é gato de rua, né, velho? Gato de rua, você dá atenção quando aparece. Soltou, tá ligado? Vai embora, ele vai aparecer quando tiver com fome, frio ou sono, entendeu? É basicamente exatamente. Isso. Basicamente isso. Mas nem culpa também o cara, mano, 2 anos sem ir no Brasil. Nossa, que ele deve ter gente pra visitar, velho. Tá ligado? Tipo, a respirar aquele bom e velho ar poluído, né? Aquele ar poluído, então tá de boa. Inclusive, como ele vai ficar aqui bastante tempo, eu não sei se a gente vai ter ele por um tempo aqui, viu, na bancada. Exato, até ele voltar, né? Até ele voltar pra casa. É isso, normal. Mano, mas é isso, cara. É aquele diplomata mesmo, né? Mais tira férias do que trabalha. Cara, você... Porra, caralho, Anderson. Caralho. A gente vai fazer o quê? Uns 4 episódios sem ele? Não, esse é o segundo seguido. Ele participou então, tem mais 2 pelo menos sem ele, com certeza. Não, acho que a gente vai fazer mais uns 3 sem ele ainda. Então, pois é. Já fiquem sabendo. A não ser que ele venha na minha casa, tá ligado? Aí, beleza. Pois é. Bem, manos, antes da gente, né, já estamos aqui na metade do episódio, pedir para vocês poderem seguir a gente aí, né, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí. Estamos aí nessa fase ainda de mudança, né, vale lembrar, bom podcast, transformando aqui em Errado é Quem Escuta, podcast, e vamos trazer aí hoje, Anderson, um assunto, cara, mais tranquilo, porque a gente vai buscar essas pautas menos interessantes, não menos interessantes, menos polêmicas, já que o Davi não está aqui para poder opinar, era isso que eu queria dizer. Cara, eu tava andando de carro esses dias, né? E aí eu, né, naquela correria do dia a dia, eu parei para poder ir no fast food do palhaço. Fast food do palhaço. Você fala isso, mas eu deixei o nome na capa, pô. Então... mas é que vai que YouTube, enfim. Fast food do palhaço. E, cara, eu fiquei olhando, né? Falei assim, cara, o negócio, né? Tudo marrom aqui. Eu não sei como é que tá aí agora. Talvez já tenha, né? Tá exatamente. Tudo marrom ou cinza?
os coisas. Mesma coisa. Caralho, e aí eu fiquei olhando e... Cara, foi interessante você ter colocado esse negócio da capa, porque era justamente esse assunto que eu ia puxar. Que, porra, o porque ele é a bagulho era representação desse coloridão. assunto, porra. Isso Cara, aí é ele era representação muito coloridão, né, cara? E a gente vai falar aqui hoje sobre esse negócio de... o mundo tá perdendo a cor, e eu vi até uma reportagem esses dias, tem um gráfico falando de que as coisas do mundo, em geral, estão perdendo a cor, e ela tem um gráfico que bate nos anos 80, que é o pico, entendeu? Que você tinha muita cor em tudo, e aí você tem carros, casa, disco, tudo tinha muito mais cor, era muito mais coisa. E hoje em dia, cara, tudo tá indo pro preto e branco. Inclusive, eu tenho que pontuar isso aqui, que a HBO Max voltou a ser HBO Max, que a gente tinha cantado essa pedra num episódio quando a gente noticiou que era uma merda. Mano, ficou 2 anos assim. Então, aí ela voltou sendo preta em vez de ser roxa. E voltou a ser HBO Max e tirou a cor do roxo, voltou a ser preto. Oh, mano, caraca, eu já tô com pra mudar esse episódio aqui antes. Já tem muito tempo. E aí os caras estão colocando agora, eu não sei se essa é a sensação, que eles querem passar que a sensação de preto e branco é uma sensação de luxo. Tá entendendo? Uma coisa mais luxuosa, mais premium. Mas pra mim nada mais é do que um meio de você economizar dinheiro. Então, é isso. Entendeu? No fundo, a culpa é do capitalismo. Porque você pode dar o argumento que você quiser, que, pô, assim, as impressões que você quer passar, elas são a partir de uma outra necessidade, né? Eu como publicitário, eu sempre digo, eu tenho dito muito que, cara, me fala aí o que você quer que eu invento a desculpa. É isso. Tá, eu vou inventar a desculpa independentemente de qual seja. Assim, eu posso dar a mesma desculpa, uma desculpa diferente para 2 resultados separados, sendo que uma vai contradizer a outra. Depende de qual você vai contar, de qual você quer que exista. No final, o McDonald's, ele, por exemplo, a gente tá ilustrando aqui ele, né? Mas ele deixou de fazer, ele pode ter quisto passar essa aura de modernidade, não sei o que, que o mundo mudou, o mundo agora é mais moderno, o mundo agora é mais tecnológico, então os prédios do McDonald's têm isso. Não, ele quer fazer isso porque na hora de repassar o ponto é mais fácil. Você não alterou tanto ponto, então você tem menos trabalho, é mais fácil você vender o prédio, caso você precise repassar o ponto. Caralho, ele tá naquele quadradão, porra, caramba, é verdade. Eu não tinha passado por essa parte da questão estética assim, de você alterar o ponto, tá ligado? Agora, assim, você quer pensar de outra coisa, de maneira mais triste ainda, que é, porra, você lembra de quando a gente ia no McDonald's, antigamente, como tinha aquele encantamento? Não tô nem falando dos brinquedos do McLanche Feliz, que acho que esse é outro problema separado, pior ainda. Tá? Que aí a gente vai começar a entrar na qualidade é que aí não tem, né? Mas na qualidade do brinquedo do Kinder Ovo, que caiu pra caralho também. Nossa, não, caralho, eu vi agora um vídeo esses dias. Eu te mandei, né? Eu te mandei esse vídeo. Mandou. Meu Deus do céu, cara, é deprimente, mano. A infância de hoje em dia. Versus mas, voltando a falar do McDonald's, pô, tinha uma alegria, né? Você, enquanto criança, ou ir no McDonald's, porque era uma grande experiência. Você sentava pra comer, e aí você tinha a porra do papel bandeja ali, que tinha aquele negócio, aquela historinha, você ficava distraído. O joguinho, tinha vários joguinhos tinha no várias papel, coisas, várias criatividades. E aí eu acho que alguém um dia precisou economizar dinheiro no McDonald's e falou assim, mano, por que a gente tá comissionando artistas pra fazer esse negócio aqui, sendo que no final as pessoas jogam fora? Vamos parar de fazer isso. E nem isso tem mais. Mano, é muito A experiência é sempre em detrimento do dinheiro. Não existe mais a experiência de... né? Existe o que é mais financeiramente viável. Caralho. Não, e isso no geral, né? A gente pode ir aí pra, sei lá, carros... Até, cores padrões de, sei lá, vamos supor, um iPhone, por exemplo, né? iPhone hoje em dia, cara, ele vem preto, prata, e rosé, cinza, entendeu? Tem o rosé, dourado. O roseta sempre aparece. Não, tem é que na Samsung tem o azul, tem o rosé e tem aquele douradinho. Então, cara, mas aí também tem outro lado que é o lado social da parada, que é mesmo quando tem cor, as pessoas não escolhem mais as cores. Não, você vai enfiar uma capinha, eu nem lembro a cor do meu celular, deixa eu ver aqui. Caraca, não, isso é um fato. Isso é um fato. Deixa eu ver aqui. Isso é um fato, cara. Preto, aí ó, isso é um fato. Ou seja, tem cor e o cara vai lá e não escolhe, tá ligado? Mano, eu não sei, cara, eu fico olhando assim. Tem uma foto, tem umas comparações na internet muito engraçadas. Você vê a Avenida Paulista em São Paulo, anos 70, 80, as cores dos carros versus agora. Isso é cara, o único carro que se sobressai como um carro colorido em alguns pontos hoje em dia nas fotos é o vermelho. Entendeu? Mas isso é uma mudança
no jeito de você... No jeito que você encara o consumidor. Acho que toda essa mudança aí... Quando a gente fala mundo sem cor, a gente tá falando muito, por enquanto, né, desse sentido que o consumismo, ele impulsiona mesmo, né, realmente. Mas eu acho que quando você citou aí os anos 80, nos anos 80 você tinha que... muito mais concorrência, né? Muito mais concorrência. Tinha muito mais marca, muito mais briga pela eu atenção acho que nem é questão só da concorrência, é a questão que as pessoas deixavam se criar mais no intuito de... sei lá, cara, de conseguir fazer algo diferente. As pessoas tentavam mais. Vou chegar nisso. Muito mais concorrência, você vendia, a venda era menos globalizada, né? Então você conseguia ter mais marcas, desculpa. Porque, por exemplo, a marca que vende na Zona Norte de São Paulo, ela não necessariamente vai existir na Zona Sul. Porque já essa pequena distância, vamos colocar pequena, que a gente tá falando de globo aqui. Então essa pequena distância de Zona Norte e Zona Sul de São Paulo já é o suficiente para existir outro ecossistema de vendas e, portanto, outro tipo de concorrência. Certo. Então você tinha, para você atrair o cliente... você tinha que ser diferente. Você tinha que atrair pela diferença. Você tinha que atrair pelo... chamando a atenção com cores. Chamando a atenção, né? Por que a Coca-Cola vendeu mais que a Pepsi? Porque a Coca-Cola fez promoções com tampinha de garrafa. Caraca, as promoções da Pepsi nunca nem chegou isso... perto de fazer isso. Caralho, mano, anota aí. Isso vale um episódio, velho. Promoções da nossa infância. Da porra, puta que pariu. Vai lembrar do... Aí... Por que o Corneto... Não, Corneto não. Por que a Kibon se difundiu mais que a Nestlé em termos de sorvete? Porque tinha a porra do palito, pegue um, valendo coisa. Mano, caralho, não tem mais nada disso, velho. Não tem mais nada disso. Por quê? Porque hoje o negócio é tão globalizado, as pessoas têm acesso... Pô, eu tô aqui, eu sei muito bem o que tá sendo... o que existe na Itália também, sabe? Não preciso de alguém me contar. E eu consigo com um minuto aqui olhar. Então, isso faz com que... a concorrência não é mais pela criatividade, né? Ela é pelo que é mais viável. Acabou. Sim. Porra, cara, quem não lembra do negócio dos geloucos na Coca-Cola, entendeu? Que era colorido. Lá, tá ali no fundo ali, ó. Cara, isso era, porra, sensacional. Mas aí a gente vai se aprofundar mais nesse assunto de promoções depois. Mas eu fico pensando nesse negócio de cores, porque, por exemplo, até quando você vai comprar um carro, né? Hoje em dia, se você vai comprar um carro, obviamente, a pessoa vai pensar em comprar um carro pensando, obviamente, em usar. Mas, querendo ou não, você também pensa na hora da revenda. O primeiro pensamento é bom de usar? O segundo pensamento é fácil de vender? É fácil de vender? Vale muito? Desvaloriza demais? O que desvaloriza demais? Você pega um carro amarelo, você pode pensar, que tesão usar esse carro, mas você pensa, puta, quem é que vai comprar esse bagulho? Você tá pensando em vender. É isso que eu ia falar. As pessoas geralmente pensam, tipo assim, mano, sei lá, algumas ainda pensam, sei lá, não quero carro branco porque carro branco suja demais, entre outras coisas. Mas um carro branco e um preto, ele vai vender muito mais fácil do que um carro vermelho, isso é óbvio. Entendeu? Isso é óbvio, hoje em dia, pessoalmente. Ou seja, querido ouvinte, se você quer economizar, compre carro colorido. Quer ser único, tem que comprar carro colorido. Pô, cara, mas não é, mano. Tipo, olha só, até hoje em dia, se não me engano, o Palio que você teve, ele era um bege meio prateado. Prata. Era prata? Não era um prata, não era. Era prata. Não era. Fica sussa que era prata. Era um prata meio pro bege, mano. Porque tinha uma cor padrão de carro que era um prata meio bege, lembra? Era prata. Tipo, estilo Brasília. Porra, aquele estilo... A cor do Brasília. A cor da Brasília e Fusca. Prata pura, velho. Prata pura. Caralho, mano, é foda. Então, ou seja, prata, preto e bege. Cara, tá ficando tudo, porra, sem graça, tudo igual, tá ligado? E eu não sei se é o nosso olho como sociedade, Anderson, que está começando a achar isso mais bonito do que coisa com cores também. Tem essa, tá entendendo? É costume, né, eu vi uma pesquisa, eu quis puxar esse assunto aqui, porque eu vi uma pesquisa, essa mesma pesquisa que mostra o gráfico, que mostra que, obviamente, que esse não é o único motivo, né? Mas sim, é o viés de informação, né? Os caras colocam ali como se fosse isso. Que depois que o mundo começou a ficar mais preto e branco, as pessoas são mais infelizes, tá ligado? Tipo, se fosse só esse o problema, tava... Mas eu acho que tudo envolve, tá ligado? Porque... Você que tá fazendo bastante peça publicitária hoje em dia. E aí, como é que tá essa parada de cor? Isso que você faz pra um hospital, né? Entendeu? Não, no mundo digital, o mundo digital ele tá num caminho inverso do mundo físico. O mundo digital, ele tá usando todas as cores que o mundo físico não tá se permitindo usar. Então, tipo, pra digital você vê bem mais cores, bem mais... Mas o que você faz digital não vai ser impresso depois? Não. Às vezes você tem peças digitais que estão limitadas ao que a gente
É só isso. Tá, sabe? mas e as que você tem que fazer pra impressão? E aí? Não, aí o digital é que tá mandando, né? Ele que é a matriz e tal, mas aí quando você vai pro impresso, você acaba tendo que simplificar. Mas em termos de publicidade, a publicidade não. A publicidade ainda pelo contrário, tá usando muitas cores, porque é aquela coisa, como o mundo está muito preto e branco, um banner colorido faz muito mais diferença no mundo preto e branco. Porra, principalmente num hospital que é todo branco, entendeu? Exato. Até porque, né, porra, pelo amor de Deus, você já tá fazendo um banner pra poder colocar no hospital com um banner que vai estar falando de uma doença. Não, tu vai fazer o bagulho preto e branco. branco. Eu achei legal quando refizeram a marca do hospital uns 7 anos atrás, é que a agência que fez, ela teve a inteligência de falar assim, pô, mano, todo hospital é azul ou verde, e o ambiente meio que casa com isso, o ambiente meio que engole uma comunicação azul ou verde, porque ela só fica aparecendo ali, né? E eles fizeram a marca roxo e laranja. Caralho, da hora. Que é do caralho, porque destaca muito num ambiente branco. Você tem um bagulho roxo do nada. Sabe? Então, nesse sentido. Isso é o tal do negócio do rebranding, né? É o tal negócio do rebranding. Mas que eu ia falar a pessoa assim, pegar e fazer quando você fala desse consumo do físico, né? Então, dessas coisas que você falou, carro e tal, dessas coisas que a gente leva pra dentro de casa, né? Digamos assim. Eu acho que o negócio tá chegando no estágio, aí você falou de o mundo tá mais triste, porque, cara, pensa, às vezes você tem pessoas que podem ter a criatividade ou ter o dom, sei lá, a gente falou do Kinder Ovo, eu lembrei que tinha aquelas tartaruguinhas de cerâmica dentro, né? Às vezes você tem as pessoas que podem ter essa facilidade, esse dom pra fazer coisas de cerâmica e coisas pequenas, assim, coisas mais artesanais, mas o mundo já não dá mais esse espaço pra ela. Então você vê que as profissões já não tem mais esse encaixe desse tipo de coisa, que exige esse trabalho manual e exige tempo e não comporta manufatura globalizada, assim, sabe? Pô, você pode chegar lá, eu sou um artista disso, artista, sei lá, consigo fazer com lápis uma pintura hiperrealista. O cara vai olhar assim, tá, mas quantas você consegue fazer? Aí já era, acabou o argumento. Quantas em X tempo você consegue fazer? Não, sem contar que... O mundo já não comporta mais esse tempo de fazer arte, sabe? Nesse sentido. É cada vez mais rápido, cada vez menos tempo pra fazer as coisas. A gente teve essa discussão quando a gente tava falando da queda de qualidade dos filmes da Marvel. De como eles estavam sufocando os 3D e de como o 3D tinha caído de qualidade porque queria mais e menos tempo. Eu acho que isso também se reflete, eu digo também porque eu trabalho com pintura, né, de casa, e, por exemplo, essa semana eu tava pintando a casa, cara, as últimas 2 casas que eu pintei por externa, né, por lá de fora, eu fiz a casa toda branca, com apenas detalhes, coisa, entendeu? Você fala, mano, sério? Tipo, pra mim não é interessante, tá ligado? Eu gosto quando eu vou fazer um negócio colorido, porque chama atenção. Veja você poder vender. Por exemplo, eu não sei se você já está passando assim, mas a arquitetura brasileira acho que é uma das que mais sofre. Eu não tenho esse comparativo porque eu não estou em outros países, tá ligado? Porque quando você pensa em arquitetura... qual é a arquitetura da Itália? Você consegue imaginar uma coisa. Qual é a arquitetura da França? Você consegue imaginar uma coisa. Histórica. Sim, você consegue. Cara, a arquitetura brasileira, ela perdeu o barroco, aquele negócio que a gente tinha lá no interior de Minas Gerais. Não, mas isso aí eu acho que foi no geral do mundo. Isso aí então, no geral do mundo. Exato. E, bom, pode ser tudo reto. As casas futuristas, mano, tem umas casas aqui que você vai ver, elas são... Imagina o quadrado do McDonald's que você falou, tá na capa. É isso a casa. Então, mas esse que é o mais ponto, quadrado, né? O prédio do McDonald's pode ser tanto um bagulho comercial, quanto ele pode virar uma casa do nada. Enquanto menos detalhes finos tem, mais rápido vai terminar para poder ficar pronto, né? É só você pegar, por exemplo, no centro de São Paulo você tem grandes construções com detalhes de trimes os detalhes curvos, cara, nossa, mano, muita coisa legal. O estilo colonial, né? Isso, por assim dizer. Não se permite mais você, cara, fazer... Olha, por exemplo, a gente até citou isso aqui no último episódio que o Davi participou sobre a questão do seu apartamento. Cara, quando você chegar lá, ele vai estar o mais quadrado possível, externa e internamente. Você não vai ter nenhum detalhe mais curvo. Não tem detalhe curvo mais em lugar nenhum. Tá entendendo? Ou seja, cara, não sei se você vai lembrar de um desenho animado do Gárgulas que tinha antigo pra caralho esse desenho. Ou o próprio Caça-Fantasmas, que as gárgulas de Nova York viravam verdade. Sim. O dia que aquelas gárgulas cair, elas morrem, elas não vão ser colocadas de volta ali. Não.
Porque Quando aí uma você... cair, as outras caem junto. Você, pra não fazer, de novo, você inventa a desculpa de que porque caiu uma, é um perigo à sociedade, por isso não se fará de novo. Que na reta e já era, acabou, E, assim, entendeu? ninguém vai considerar que ela tá lá há mais de 200 anos e nunca foi um perigo à sociedade. Foda-se, entendeu? Foda-se, já era. Mano, porra, é foda. Por um lado, a gente sabe que, querendo ou não, Hollywood, ela influencia muito nisso, né? A gente... Cara, lembra do episódio da Hollywood, ela se fode, né? Porque quando você quer fazer uma casa única em Hollywood, você tem uma casa. Não, eu tô dizendo pelo estilo futurista que foi apresentado em Hollywood, eram essas casas quadradas, brancas e sem cor nenhuma. É isso que eu tô querendo dizer. Todas as vezes que a gente via esse futuro, e esse futuro que a gente tá falando aqui, por incrível que pareça, o primeiro filme que me vem à cabeça é Equilibrium. É o primeiro filme que me vem à cabeça. Caralho, total, mano. Que é tudo... Total, as casas hoje é isso. Tudo padronizado, tudo... A palavra que me vem é lavado, sabe? Tudo a mesma coisa, parece que... Porra, todo mundo tem que ser igual, que não sei o quê. O primeiro filme que vem à cabeça é Equilíbrio, sabe? Sim. E eu acho que é interessante que a gente vê... Eu gosto... Tem muitos aspectos. Eu odeio... Eu me policio o máximo pra não ser o velho que odeia o jovem. Né? Porque eu tento sempre entender o lado difícil, do jovem, entender as rebeldias e entender as coisas do tipo assim, caralho, na minha época eu não fazia isso. Óbvio que na minha época eu não fazia isso, porque era outra época e era uma diferença. E uma coisa que eu admiro muito a galera de 20 a 26 anos aí, a geração Z, é o quanto, mano, eles se vestem porque eles querem fazer e foda-se. E aí você vê uma galera se vestindo de uma maneira que você fala assim, cara... Tipo assim, que você torce o pescoço. Você fala assim, caralho. E aí onde você vê, a pessoa tá tentando se expressar num mundo tão descolorido, a pessoa tá tentando se expressar através do que ela veste. Cara, então o ser humano tá sempre tentando achar um jeito de se expressar. É fora separar, poder pensar que a gente tá dando razão pro restart aqui, velho. A gente tá dando razão pro restart. A gente tá dando razão pro restart e é impressionante. Eu sinto muito que a gente está vivendo... Em muitos aspectos do mundo, cara, falam que o universo é cíclico, né? Que toda hora a gente vive os mesmos ciclos e as mesmas coisas. E se falassem pra mim que o que a gente tá vivendo hoje é igual os anos 1920, eu não acharia nenhum absurdo. Tem guerras se movimentando, tem um mundo extremamente sem sal e pessoas que estão tentando fazer isso diferente. Ou seja... Pra gente estourar, sei lá, em 2040, a gente vê um revival dos anos 80, eu não duvido nada. Teve isso um pouco com a série do Stranger Things, né? Não, mas o revival que eu falo é um revival em sociedade, e não em... Não, eu sei, é isso que eu tô dizendo. Essa nostalgia do Stranger Things, ela meio que tentou trazer de volta essa cor, mas ela voltou meio tímida ainda, entendeu? Não foi aquele negócio... Cara, mas eu não sei, as pessoas estão precisando ser mais felizes, cara. Mas eu acho que, por exemplo, vamos colocar aqui de um jeito bem filosófico aqui. A humanidade está tentando se achar ainda, né? Como sempre, né? Como sempre a humanidade está tentando se achar. É muito injusto a gente tentar fazer esse tipo de comparativo, porque o pulo de avanço, não só tecnológico, mas os avanços da humanidade, o pulo que fez dos anos 80 para 2020... Nem 2020, vai. De 80 para 2010, vamos colocar ali do primeiro smartphone, é um pulo muito grande e muito maior do que foi de 1880 para 1960, por exemplo. Claro. Sabe? Em menos tempo a gente deu um pulo muito maior e parece que agora a gente tá numa estagnação de avanços, que aí é um momento da humanidade olhar assim, caralho, peraí, mano, o que a gente tá perdendo? O que é essa coisa aqui que a gente não tem mais? Sim. E é um sentimento que eu tenho tido muito e que eu vejo que eu não estou sozinho. No sentido de as pessoas, elas estão se sentindo mais e mais indo contra a roda do hamster, né? De, caralho, eu só faço isso, só vou pra casa pro trabalho e aonde que eu vivo a vida, né? Que onde que eu faço essa diferença em estar vivo e não só ficar consumindo, né? E eu criar alguma coisa por mim mesmo, ou eu experimentar uma experiência. Me parece muito que a gente tá tentando se achar, a humanidade está tentando se achar nesse sentido, sabe? Cara, isso vale um outro episódio que você até me lembrou, muito obrigado, que era um episódio que eu tava na minha cabeça pra gente poder fazer sobre anos 90. Eu vou te colocar de 95 até 2005. Eu acho que foi o pico da humanidade como sociedade. Caralho. Eu acho.
E eu tenho meus argumentos. Eu vou só jogar aqui pra gente poder discutir depois. Mas porque a gente tinha tecnologia suficiente para se divertir. E isso não atrapalhava a nossa interação. Tinha um balanço. É isso. Era o balanço perfeito entre tecnologia e interação social. Pode ser? Entende? Pode ser, porque a hoje tecnologia que já ajudava a vivência das pessoas no dia a dia. Esse gap de 10 anos entre 95 e 2005, tá ligado? O nível de interação, o nível de coisas que aconteceu ali naquela época ali, Sim. Tá entendendo? E eu acho que, querendo ou não, o salto tecnológico obrigatório que a humanidade sofreu, ela meio que passa um pouco por Não, a 11 de setembro, hoje, eu acho. Ela suplantou muitas das interações sociais. Não sei se você Não, viu, eu sei. Eu tô assistindo bastante Mundial, então eu tô sendo submetido a uma quantidade de comerciais que normalmente eu não me submeto. Uhum. Cara, o Airbnb está lançando um novo modelo de negócio, onde você está integrando as aspas aqui, eu não entendi muito bem, mas é o que me pareceu. Me parece que ele quer que você alugue pessoas. Pelo que eu entendi. Olhando extremamente por cima o comercial. Me corrija nos comentários se eu estiver errado. Parece que ele está lançando, tipo, a ideia de você, sei lá, você tá viajando para Barcelona. E você vai ter lá registrado no Airbnb uma pessoa que está em Barcelona e que ela quer companhia, né? E ela tá ali. Pô, se vir um estrangeiro aí, eu passo o dia com ele. Caraca, sim, entendi. Você aluga o seu Airbnb e você pode abrir pra outra pessoa junto. Não tem a ver com espaço. Tem a ver com a pessoa. Não é o espaço, é a pessoa. Tanto que eles não falam nada de espaço, eles falam de pessoa no comercial. Por isso que eu não sei se, de repente, é só uma campanha que eu tô mal interpretando. Mas me pareceu que, tipo, você está alugando o tempo da pessoa, entendeu? Ah, mano, tô vendo aqui, você aluga experiência, velho. É isso aí. Caraca, tá é óbvio que a primeira coisa que eu aí, pensei mano. é o quão a prostituição vai usar isso. Porque, porra, os caras é muito inocente de fazer um bagulho desse, não tem como. Me fala aí, velho, vai, agora caralho, você tá no site aí, vendo, o que é? Explica caralho. Exemplo, você pode pagar $104 para poder ter um almoço com o ícone do fashion Lenny Niemeyer na casa dela, no Rio de Janeiro. Aí, ó, tá vendo? Caraca, eu posso entrar no Airbnb mano. e falar assim, ó, tenha um dia com um cara que tá há 12 anos na publicidade. É isso que eu posso fazer. Olha lá, ó. Vá até Paris fazer um tour culinário com Paris com o chefe Julien Dolepin. Mano... Caralho, que viagem, velho. Isso aqui, nego. Que viagem. Ou seja, as pessoas estão literalmente vendendo... Cara, é um trabalho, se você parar pra poder pensar. É o freela do seu próprio tempo, cara. É um freela isso aqui. Por exemplo, eu, que trabalho com pode pintura... vender fotografia. Não, que trabalho com pintura, eu posso aprender... Viva a experiência de pintar uma casa um dia com a Alexa enrolando na Flórida. Não. Eu acho que você tá vendendo pra um público muito mais viável. Por exemplo, você foi fotógrafo por muito tempo. Sim. Você pode vender a experiência de passe algumas horas com o fotógrafo pra entender o olhar dele. Então você vai ficar passeando com essa pessoa, olhando assim, ó, aqui eu enquadraria assim, eu tiraria essa foto. É isso que você vai fazer. Não, é isso. Você tá vendendo um tour daquilo que você consegue oferecer pra pessoa. É uma aula, você tá vendendo aula, basicamente, sabe? Mano, caralho. Assim, olha isso aqui, é o bagulho do coach elevado à enésima potência. Ó, por exemplo, tem aqui, ó. Você acabou de falar de fotografia. Tem aqui em Tampa, na Flórida. Tem aqui, ó. Golden Hour Photos at the Beach. Ou seja, o cara tá lá, $150 pra poder tirar fotos no pôr do sol na praia. Ele já tá lá. Você vai agendar com o cara e ele vai tá lá. Mano, assim, eu vou falar. Isso aqui é foda pra caralho, tá ligado? Só que, mano, é tipo assim, a pessoa... Cara, você vai vender, Anderson, aquilo que você mais sabe fazer. Exemplo. Monte a sua tabela do FIFA comigo. Caralho! Monte a sua tabela do FIFA comigo, mano. E pague $10 pra isso. Faça o seu... Anderson, faça o seu campeonato de FIFA com os seus amigos. Cara, eu imagino o Davi se colocando ali, ó. Tome uma filosofia e cerveja num bar de Braga. Não, filosofia e vinho. Filosofia e vinho no bar de... cerveja. Tomando cerveja. Mano. É isso, caralho. Cara. É isso. Você vende especialidades totalmente aleatórias. E assim, a gente pode achar que essas minúcias são bizarras, mas uma pessoa que tá vindo de fora do país, pode ser que não seja. Não, com certeza, Anderson. É porque, tipo assim, cara, olha só, vamos lá. O que te impede de vender o dia como um local da Flórida pra pessoa que tá viajando aí?
Não, cara, tem várias aqui, mano. Não, eu vou compartilhar a tela, mano. Eu vou compartilhar a tela pra poder ilustrar pra quem tá vendo a gente aqui no vídeo, no Spotify ou no YouTube, pra você poder acompanhar a gente. Temos aí o vídeo de opção pra você poder ver o que estamos vendo também. E eu vou compartilhar com vocês algumas das experiências oferecidas. Caralho, a gente começou falando de cor e estamos falando de... É isso, mano. Não, mas eu acho que faz... Isso pra mim, por mais que venha de uma corporação, ele encaixa nisso. Olha o desespero que estamos... Pra voltar a ter essas conexões que você falou que a gente tava perdendo. É isso, cara. É o mundo digitalizado fazendo coisas que normalmente você faria na rua, sabe? Exato. É o desespero pela conexão. Vamos lá, cara. Eu acho que ele não tá deixando eu compartilhar a tela porque... Ele tá compartilhando agora, cara. Tá? Ok. Vamos lá. Então aí, ó. Como você tá vendo aqui, ó. Essa tiazinha aqui, ó. Lucy with Fashion Icon Linen mais... Mano, $104, cara. Sim. Pra você poder ter um almoço com ela. Tá entendendo? Faça um Tour de France que o maluco provavelmente roda o Tour de France. $202. Cara, mano, porra, isso aqui... Ó, aí beleza, tem as outras mais simples aqui. Claremont é a área que eu moro. Beleza. Mano, você vai fazer um pedal no Urban Paradise. Tem um lago ali em Claremont, o cara vai pegar, vai te dar um pedal, você vai fazer 65 por pessoa. Tá entendendo? Uhum. Cara... O cara que pensou nisso aqui é genial, na moral. Porra, porque puta que pariu. Olha só, mano. Ó, interativo Ghost Story Downtown Orlando. Porra, tô te falando, bicho. Aonde você falou do cavalo? Ah, aqui, um cavalo. Olha lá, o Miniature Horse. Mano. Olha lá, a mina vendendo tarô ali, ó. Penúltimo da direita. Palei a mão, porra, exatamente. Caralho, que loucura, velho. Mano, é isso, porque, tipo assim, a pessoa já vai chegar na cidade, geralmente, pela plataforma. Tá entendendo? Caralho, mano, os caras, eles acharam um nicho. Eles estão atendendo um nicho. Porque assim, olha, eu vou falar. Quando você aluga um Airbnb, tá? Quando você aluga um Airbnb, geralmente quando você vai no Airbnb, isso geralmente é o que eu faço quando eu tô fazendo minhas viagens de fim de ano, quando eu posso. Você chega lá e vai ter um livrinho na casa, o que fazer nas redondezas. Mas isso não foi o Airbnb que criou, foi uma coisa que criou-se com os hosts, né? Com os hosts, exatamente. O Airbnb tá trazendo pra ele. Sim. E aí, tipo assim, às vezes, na casa que você vai alugar, ela fala, se você falar que você tá se hospedando aqui, esse restaurante local vai te dar, sei lá, 10% de desconto, vai te dar um café grátis, alguma coisa grátis, se você falar que você tá hospedado aqui na minha casa. Isso acontece. O que é isso que o Airbnb tá fazendo. Ele tá dando experiência pra pessoa que tá saindo do Brasil, tá indo pra outro lugar pra se hospedar. Ah, a pessoa vai parar e pensar, Anderson, tu falou que vai viajar no final essa semana aí agora. Você vai chegar lá, você vai estar lá na outra cidade, você vai falar, mano, o que porra tem pra fazer nessa cidade? Vou ver no Airbnb. Tá ligado? É isso. Caralho, mano, na moral. É isso. Ou seja, as pessoas agora, mais uma vez, estão dependendo da comunidade, da internet, para poder se comunicar com outras pessoas. Que, Anderson, antigamente, você chegaria numa padaria, tá ligado? Com um tiozinho da padaria que tá te servindo aquele pingada naquele copo americano, na hora que você for tomar o seu café da manhã, você ia perguntar pro cara, ô tiozão, o que tem de bom pra poder fazer na região aqui? Tá ligado? Você ia perguntar pro cara e o cara ia te indicar por experiência dele. Tá entendendo? É engraçado, cara, justamente, porque eu acho que pra mim, vamos lá, eu sempre gosto de usar a Matrix. A Matrix eu acho que é uma das melhores coisas já criadas no mundo, assim, filme. Talvez exista essa metáfora de outra maneira antes do filme e eu posso estar redondamente errado, mas eu sempre lembro do filme, porque eu acho que eu sempre penso na frase enxergar a Matrix, sabe? Eu sempre penso nessa frase, que é quando você entende realmente o que você está vivendo e você entende os meios de, tipo assim, pô, se eu continuar fazendo isso, a Animatrix tem muito disso, né? Se eu continuar fazendo isso, eu vou continuar vivendo desse jeito, vivendo como os caras querem e tal. Sim. E pra mim isso é engraçado. Eu acho que quando o mundo corporativo, ele continua oferecendo meios digitais, então hoje pra conhecer alguém pra namorar, você tem que usar o meio digital. E agora, para as experiências, você tem que ter o digital. Justamente, tipo assim, as pessoas só saem de casa se souberem exatamente o que elas, tipo, vai direto, sabe? Não tem mais isso que você falou. Não existe mais essa troca de ideias, de você parar alguém na rua e falar, minha informação aqui. Não, a informação já tá no teu bolso, você não tem que parar ninguém. Você é o estranho, se você tentar viver como você vivia nos anos 90. Sim. Eu tava vendo esse dia pra trás aí um vídeo de um cara que ele até apareceu pra mim no YouTube. Tentei viver 30 dias como uma pessoa dos anos 90. Com a mesma tecnologia que as pessoas tinham nos anos 90. Eu vejo o que aconteceu. Aí eu não cliquei no vídeo pra poder ver, mas, ou seja, as pessoas estão fazendo agora desafios tentando viver no passado, mano. Entendeu? Tentando viver no passado. É foda.
Mas é isso, mano. Sei lá, pô, achei da hora esse negócio do Airbnb, cara. Achei da hora porque, cara, abre possibilidade pra qualquer um oferecer qualquer coisa, entendeu? Entendeu? E aí a gente entra realmente no que você falou, né? Serviço de massagem na casa da fulaninha. Ah, entendeu? não, com certeza, isso aí. Isso aí. Vai estar subentendendo. Esses dias que eu descobri que estavam usando o Lyft pra prostituição, meu filho. O Lyft ou o Lyft. 99 no Brasil? Não, o Lyft. Não, aqui? Não, aqui. Esquece. Tem Lyft aí agora? Sempre teve. Mas, Não sabia. mas ele é mais usado pra prostituição do que pra você ir de um lugar pra outro. Eu não sabia. Mas é isso, mano. Anderson, suas considerações finais, sua rede social. Cara, as considerações finais sim, respondendo a pergunta, acho, do episódio, ele de fato está sem cor, e cabe a nós fazer o nosso melhor pra tentar reviver a cor das nossas próprias vidas, cara. Então, realmente, a sua casa vai ser quadrada, o apartamento que você alugar hoje ou comprar amanhã, ele vai ser quadrado, e aí você vai ter que dar o seu toque de personalidade ali, porque ninguém vai fazer isso por você. Mano, sim. Isso vai parecer muito papo de tiozão, tá ligado? Mas, às vezes, uma plantinha na tua casa pode fazer toda a diferença. Depois que eu coloquei as minhas, eu fiquei um pouco mais contente. Papo sério. E se você acha que você não tem capacidade de manter as plantas de verdade vivas, começa com as de plástico, pelo menos, tá ligado? Já dá. Só de já ter um verde na tua casa, cara, já muda, tá ligado? Já muda. Mas, porra, mano, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, que foi de futebol até atividades ilícitas no Airbnb. Mas, mano, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Provavelmente semana que vem estamos só eu e você de novo, né, Anderson? Eu não vou prometer episódio, porque a gente tá nessa agora de decidir o episódio de fazer minutos antes da gente começar a gravar. E é isso. A gente tem bastante assunto engatilhado. Inclusive, se você está sentindo falta dos Tires List, a gente vai trazer de volta, só que a gente precisa esperar o Davi entrar nos dias de trabalho. Não, mas aí é injusto. Você tem que escolher um tier list pra poder fazer comigo aí, que teve um tier list que você fez com ele e eu não tava. Agora eu quero fazer um só. Não, mas aí tem que escolher você, pô. Não, então vamos escolher um aí, vamos ver se a gente traz um tier list semana que vem pra poder fazer, tá ligado? E ele que tá aí boemiano aí nas ruas brasileiras aí, uma semana o cara tá em Malta, na outra ele tá no Brasil. Quem o caralho, vizinho português ele tá dele realmente deve achar que ele é um filhinho de papai do caralho. Porra, ele tá realmente incorporando a vida de diplomata, mano. Tá foda. Mas é isso. Tá foda. Tá levando pra si o segredo, o filme lá, O Segredo, tá ligado? Cara, do nada, exato, o segredo do Walter Mitty lá, né? Isso. Não, o segredo lá, o segredo que é o Davi andando com camelo lá no Egito, tá ligado? Porra, caralho, já pensou? É o segredo, o negócio de você jogar pro universo, o universo traz de volta, tá ligado? De tanta gente falar que ele é diplomata, ele tá vivendo como entendeu? Acho um pouco perigoso fazer isso com a fatura do cartão de crédito, mas tem gente que cara, mas é aquele feliz negócio, assim, né, velho? Tipo, cara, ele tá vivendo basicamente assim, antes de você me cobrar, você precisa de me achar. Basicamente é isso que ele tá falando, tá ligado? Eles não têm como mandar a cobrança pra alguém que eles não conseguem encontrar, não é mesmo? É basicamente isso. Mas é isso, meus queridos. Nós vamos ficando por aqui. Valeu, falou!